Fala galera do Med Ensina, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje já tem até um convidado aqui do meu lado. Aí, hoje a gente vai fazer um episódio para vocês, também relacionado a um pouco da parte da revalidação, para vocês terem um pouco de noção de como é que funciona todo esse esquema do processo desde o início até o final da sua formação, para quem quer fazer medicina fora, né, e deseja voltar para o Brasil, tá? Começando aqui, eu quero pedir para você que você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, por favor, dá uma força pra gente, não custa nada para você e eu fico muito feliz em saber que vocês estão gostando. Dá um like aqui embaixo também, que eu também gosto de receber likes, fico muito feliz. Comenta o que você quer que a gente traga aqui no próximo episódio, se você tá gostando do episódio, alguma coisa que você tem a acrescentar no assunto que a gente estava conversando aqui durante o episódio completo, tá? Pai, meu maior fã, te amo, toda vez eu vou falar isso. Segue a gente vai estar aí no Deezer, no Instagram, no Spotify, no Amazon Music, tá em tudo aí pra vocês. É plataforma de áudio e vídeo, tá em tudo, tá? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tá aqui pra vocês. Queria agradecer também o Dr. Jorge Soto. Muito obrigado, doutor. O Dr. Soto está fazendo esse projeto também ser um pouco possível, ajudando a gente aí no patrocínio. Então, segue ele aqui, vai aparecer para vocês aqui na telinha, para vocês seguirem ele, porque ele é gente boa demais. Vale a pena só para ir para receber uma experiência dele, ir no consultório conhecer, conversar com ele um pouco no Instagram. Ele vai tirar as dúvidas de vocês, então manda um papo lá pra ele tá à disposição. Né, doutor? Vai encher tua caixinha lá. É isso, gente. E hoje temos um episódio aqui com 3 convidados. Não cabia nem no outro lado da mesa, a gente tem que fazer tudo uma vez. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Arthur, de verdade, pelo convite, né? Se apresenta, não precisa se apresentar. Olha aí, ó. Então vamos lá, né? Nós somos da família Med Twins, que a gente fala, né, Arthur? Então, nesse processo de revalidação, a gente sempre acha, quando a gente está na faculdade, que é impossível. E a gente vem falar um pouco, na verdade, sobre isso, né? Uma conversa super bacana, né, com você, que é um cara incrível, para falar um pouquinho aí sobre esse processo. Apresenta vocês em nome. Meu nome é Kelsen Pereira, filho do também fã meu, Deraldo Manuel Pereira Filho e Kátia Silene, que é o mesmo mãe, mesmo pai. O mesmo nome, mesma mãe, mesmo pai. E quase o mesmo nome, né? Meu nome é Kelvin, né? E também aí, filho dos mesmos pais. O meu é um pouquinho mais complicado. Naipson, filho de Tânia Teles, Neozeni. E tem até uma história desse nome, se der tempo depois a gente conta um pouquinho, né? Vou contar, fica à vontade. Gente, até o final do episódio, vocês têm que descobrir quem que é qual. Agora que já foi. Os nomes já saiu da tela, vocês já não sabem mais quem é quem. E vocês vão ter que descobrir quem que é cada um deles aqui, viu? Eu vou falar já que não é tão fácil assim, hein? Não é fácil, né? Não. A galera confunde bastante. E essa piadinha já não aguento mais, né? Tipo já sou gêmeo já faz muitos anos. Desde os 2, 3 anos, a gente já começou a ouvir isso, né? São várias, né? Você já namorou a mesma namorada dele? Você já fez prova pra ele? Essa eu acho que todos os gêmeos vai ter um dia na vida. O engraçado é quando alguém pergunta, você tem quantos anos? Aí Kelsen responde, e você? Aí fica difícil, né? E o difícil também é aquela velha pergunta, se ele ficar doente, você fica também? Aí eu falo, cara, eu fico triste. É por osmose? Eu falo assim, eu fico triste, por isso que eu fico mal. Mas não é porque eu tô também com febre, com dor de cabeça, nada disso. Exatamente. E nós 3 somos a família Med Twins, né? Um projeto que a gente criou há um ano e meio. Não, pode contar um pouco como é que funciona o projeto de vocês? Cara, a Med Twins, ela foi iniciada há 1 ano e 7 meses, mais ou menos, né? E quando a gente iniciou isso, cara, primeiro foi através de muitas dores, né? Esse processo de revalidação te causa muito gasto, né? Tanto emocional, psicológico e mental, totalmente. E aí como a gente demorou, né? Eu, particularmente, demorei algum tempo para chegar na revalidação, eu senti algumas dores também. Mas isso não quer dizer que os meninos também, né, não sentiram dor nenhuma, né? Naso pode falar um pouquinho mais, ele que foi o primeiro de nós 3 a ser aprovado. Revalidar. Eu me formei em 2017 e fiz a prova do INEP. 2017. Até aquela época, era assim, fazia a prova teórica em novembro, dezembro, janeiro já fazia a prova prática. E eu fui todo grandão, né? Tinha estudado tudo. Que inteligente sou eu. Eu fui grandão. Aí eu passei na prova teórica, a gente estava até na praia lá. Fizemos aí eu comecei, né? Aí a gente começou a corrigir a prova, eu falei, opa,
tremendo, corrigindo a prova tremendo. E aí alcancei uma pontuação muito boa. E eu falei, cara, aqui, com fé em Deus, deu certo, já passei. E aí começou a comemorar. Só que... deixa eu dar uma pausa. E foi legal que ele tava com essa emoção, passei tremendo. Porque a gente tava junto na praia e falou, Naibs, pra gente não deu. Nós fizemos uma prova junto e falou, é com você vai ter que pagar a conta também desse restaurante. É que a gente tá comemorando, fica com você agora. Foi desse jeito, já aí, garçom, já pode mandar descer aí, é por conta do menino. Agora eu sou médico. E aí começou todo aquele processo de estudar para a prática. E eu me senti completamente perdido nessa época. E nessa época não tinha muita gente que passou, você não tinha um contato. E eu lembro que eu perdi umas 2 semanas só para poder me localizar como estudar, porque é totalmente diferente o estudo da teórica para o estudo da prática. E aí eu comecei a estudar, né? Tentava ver vídeos, não tinha vídeos na internet, não tinha no YouTube, não tinha lugar nenhum, nada. E era muito difícil. E a prova seria mais ou menos em janeiro. Cara, você acredita? Eu fui lá preparado na semana. O INEP chega e manda um recado que cancelou a prova. Dá pra acreditar nisso, velho? Ah, não. Aí você já pagou a conta dos caras. Aí eu já fiquei com medo. Aí eu falei assim, esse cara vai me ligar. Esse cara vai me ligar, não deu certo. Vai pedir reembolso, comemoração. Cara, um mês comemorando tudo. E aí chega na semana, o INEP cancela. E pior do que cancelar, ela não avisar quando seria a próxima. Aí pronto, eu falo, rapaz, justo comigo. E aí você começa aquele sentimento, às vezes, de injustiça, né? Poxa, justo comigo, por que comigo? E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você fica nesse pensamento, ou você pega e fala, cara, eu vou estudar e continuar estudando. Só que, velho, não é fácil. Porque eu não sabia se teria prova de novo, eu não sabia se eu tinha que voltar para estudar para a teórica. O INEP simplesmente não deu notícia nenhuma. Você estava sozinho para a prática? Sozinho, velho. Aí, na verdade, juntou mais um grupo de amigos e a gente começou a estudar, meio que compartilhar algumas situações, né? Tinha pouca gente, alguns amigos de faculdade, mas eu estudava sozinho. No interior da Bahia, Ibirataia, tava lá. E assim, e que dava uma força também aos meninos. Por mais que os meninos estivessem estudando teórica, eu falava, cara, tá difícil aqui às vezes. Cara, não, bora lá, aguenta. E aí eu estudava a teórica também com os meninos, fazia uma pergunta. Tinha que pagar, né? Sim. Então tem que aguentar o negócio. Tem que aguentar o negócio. E é caro, né, a prova fazer Nossa, caro. Você paga a teórica e depois paga um valor para a prática? É. Ah, achei que era um valor só. Não. E eu vou te falar, o valor da prática é muito maior do que o valor da teórica. Mais ou menos? Hoje deve estar uns 4,5. 4,5. Só a prática? Só a prática. Até a hora que você paga ali 300, 400 reais. 4 mil reais só para fazer uma prova. Fazer uma prova prática. Eles querem te pegar na prática mesmo. Na prática. E como é que é, tipo, a estrutura normalmente? É deles, assim, para fazer uma prova prática, assim, é bem estruturado? Cara, na verdade, a estrutura do Revalida, da prova do INEP, não vai ter esses bonecos, assim, de milhões, né? Uhum. É uma coisa mais simples, né? Muitas vezes você nem precisa ir até a máquina para fazer o procedimento em algumas ocasiões, até porque ele não quer que você estrague o boneco do SUS. Né? Então eles ficam muitas vezes no bate-papo, uma hora ou outra, algum procedimento ou outro. Mais manobras, né? Mais manobras que você precisa aí, né? Ele chega para você e fala assim, faz uma manobra nesse boneco aí e tal coisa. Tem um chamado, né, o script ali que você tem, as tarefas que você tem que cumprir. Né? E através dessas tarefas você passa em 10 estações. Né? No INEP ela é assim. Você passa em 10 estações, né? 5 num dia, 5 no outro. E ali naquelas tarefas ele fala, você tem que atender o paciente, realizar tal manobra. Então funciona, na verdade, se você ler aquilo ali e souber fazer tudo, né? A gente sabe, né? Tem que ser um ator ali, né? Um ator, atriz, para passar no Revalida. E para isso você tem que treinar a ser o melhor ator, né? A prova da sua vida. Se baseia tudo em anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento. Isso é todos os casos clínicos. Né? O caso vem como clínico mesmo, como chegasse no seu plantão ali, um cara com apendicite, vamos dizer. Tô com dor. Mas tudo, a minha dúvida é, por exemplo, tudo é muito intuitivo ou eles colocam algumas coisas assim pra te perder? Assim, Olha, cara, eu vou falar um negócio pra você. Eles não tentam fazer muita pegadinha naquele momento que você tá na prova. O que acontece muitas vezes, que eu acho que gera muita reprovação, é a questão do gabarito deles, né? Muitas vezes ser aquilo que não foi perguntado. Então, isso gera muitas reprovações.
você tem um script ali para seguir. E quando você vai ver e não está cobrado aquilo, aí gera total desconforto na pessoa, né? Então, assim, nessa última prova teve uma melhoria, né? Durante esse processo de um melhor gabarito, né? Aquilo que era perguntado muitas vezes foi cobrado mesmo, né? Mas o que gerou aí nos últimos anos é essa discordância entre o que pedia e o gabarito que saía. Isso foi uma das coisas que pegou bastante do INEP, né? Que gerou aí até o maior índice de reprovação. Maior índice de reprovação de todo Até então, o Knifeson tinha sido o menor índice, eu acho que 4%. Essa é de 2017, que a prova foi acontecer em 2019, pra você ter ideia. A prática? A prática. Demorou um ano? Demorou um ano. E aí eu fiquei nessa, mas aí aconteceu, graças a Deus eu passei. Em 2019 foi que eu fui realizar a prova. E ficou esse tempo, 2017 até 2019, sem prova nenhuma. Só estudando e cozinhando, né? Só estudando e Foi ter cozinhando. prova E muita gente reprovou também, E né? muita gente. Porque não foi o maior seguiu o índice processo. de reprovação, tinha sido até então. Muita gente boa perdeu. Muita gente boa mesmo. E, normal, agora como é que funciona? A prova teórica e a prova prática? No mesmo semana? Como é que é? Não, demora. Demora? Geralmente um mês aí, né? 2 meses. 1 para teórico. 2 meses deve demorar aí a prova teórica. E o estudo é totalmente diferente, Arthur. Totalmente diferente. Arthur, Você está estudando para a teórica, eles colocam algumas pegadinhas. Agora a prática, igual o Kevin falou. Você às vezes sabe o diagnóstico ali no script. E você só tem que seguir o passo a passo, a prática. Mas a teórica eles colocam sim bastante pegadinha. E hoje está muito melhor, porque hoje você faz a prova teórica, você tem 3 chances para passar na prática. O que quer dizer isso? Se você perder a primeira vez na prática, você pode fazer de novo a prática e fazer de novo. Antigamente era assim, ó. Você fez a teórica, perdeu na prática, você tem que retornar para a teórica de novo. Ah, agora você pode fazer 3 vezes usando a mesma nota da A teórica. mesma nota da teórica. Isso é muito bom, né? Muito bom. Mesmo que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, a injustiça, cara, a injustiça ela sempre vai acontecer. Mas você tem que saber desviar dela, né? Para você ver, desde 2017 a injustiça continua. Né? E nunca vai parar. Eu acredito que em 2016 foi assim, em 2015 na prova do INEP foi assim, né? Então, a gente tem que saber desviar dela, né? Pra gente conseguir o resultado. Eu não sabia disso, não. Eu achei que, tipo, fazia e daí renovava de novo. Tinha que fazer de novo tudo. Isso é pelo INEP, né? O Kelso fala um pouquinho da prova dele que ele passou na UFMT, né? E naquela época, uma prova muito difícil de revalidação médica, que ela é feita em um dia só, né? A prova da UFMT, Arthur, ela é um pouco diferente do INEP. Ela consegue seguir um cronograma, né? A prova da UFMT, eu passei nela em edital de 2017, 2018, né? E tipo assim, um mês depois, eu fiz a prática, 15 dias depois, eu peguei meu CRM. Eu peguei meu CRM, que o Naves fez em 2017. Eu peguei o CRM um mês depois do Naves. Né? Um mês, depois de um ano. Depois de um ano. O Naves pegou o CRM no outro Quase mês. que ele pegou primeiro que você ainda. Quase. Quase teve que pagar a conta, né? Aquela pendência, ele já chega e fala assim, aquela é minha pendência, você tá um mês a mais trabalhando que eu, agora é com você, velho. Não, e assim, era o impossível, vamos dizer assim. Eu não conhecia ninguém que tinha passado na Federal do Mato Grosso. Ninguém. Eu conhecia um amigo nosso de faculdade que ele ficou entre os 5 primeiros, porque lá os 5, como eu posso falar, os 5... O que não alcança a nota, os 5 primeiros que não alcançaram a nota, faz suplementação pela Federal. Pela Federal do Mato Grosso. Vamos dizer, você faz o estágio ali 1 ano, de graça, tudo, eles fazem o estágio ali e eles te dão o CRM depois. Ah, Os 5 primeiros. Mas é bom os 5 também, né? primeiros que não alcançaram a reprovaram. nota e reprovaram. Ah, é tipo um prêmio de consolação. É o prêmio né? de consolação, né? Mas esse prêmio é muito bom de consolação. Muito bom. Não, a complementação hoje você gasta em média R$100 mil a R$150 mil. Então você receber um prêmio de consolação desse, né, por ter chegado perto, cara, é incrível. E aí, vamos dizer, na minha época, 3.500 pessoas fizeram a prova. 50 pessoas passaram. 50 pessoas passaram. E aí um índice aí de 2, 3%. Não, mas como é que é? 50 pessoas passam. Você falou de 5. 5 que não passou. Não, ele está falando de todo mundo que fizeram a prova, 3.500. 50 pessoas aprovaram e saíram de lá pronto para fazer a prática já. Ah, tá. Né? Aí esse aqui da suplementação é o outro, né? Da complementação, essas pessoas que não passaram. Que não passaram, fizeram a complementação.
Então, eu não tinha também condições de fazer a complementação. Eu e o Kelvin daria 100, 150 mil para fazer cada um, né? Então, sem condições. Então, quando eu passei, 50 pessoas passaram e falaram, cara, agora é a nossa hora. Aí vem aquela sensação da prática. Se eu não conhecia ninguém na teórica que tinha passado, na prática, então... Vai peneirando cada vez mais, né? Cada vez mais. Né? A prova prática da UFMT, ela é muito mais justa do que a do INEP, e sempre foi. Né? A prova da UFMT teórica, ela é muito difícil. Né? Naquela época também, então, era quase impossível. Mas a gente sempre fala, né, que o impossível é o nada. Sim. O impossível foi criado aí para se desafiar, vamos dizer assim. E a gente desafiou o impossível, foi o que aconteceu. E lá é nota de corte, né? 60 na de teórica 100. e 60 de 100 na prática. Isso, 60 de 100. 60 na teórica e 60 na prática também. Quando eu passei, tava eu e o Kelvin no quarto, né? O Kelvin viu a nota dele. E aí, ele falou assim... Eu já vi pela cara, né? Nossa, cara, fiquei por 0,75. Eu fiquei, ó, cara, muito bravo. E a gente treinando, durante a questão da preparação, o Kelvin sempre tirou mais nota que eu. E justo na prova, eu tirei por 60,02. Eu não sabia nem fazer essa conta. Teve que juntar. Não, porque quando você junta objetivo com discursiva, aquela sopa de letrinha, moço. E o cara suando frio, eu falei assim, eu não sei fazer essa conta não. Bate na calculadora aí, bate de novo. E fez 300 vezes, né? Pra ver se... Cara, mas era muito difícil. Foi uma felicidade muito grande pra minha família, né? Nós somos o primeiro médico da família, assim. Né? E eu me formei 6 meses antes do Kelsey. Me formei 6 meses antes, comecei a estudar já, né? Fazer ali aqueles resumos que eu já hoje, de verdade, não indico para ninguém, né? Porque você tem um método de estudo mais fácil, mais rápido, vamos dizer assim. Né? Então, esse método que eu fiz ali, passei detalhado para o Kelsey. E o Kelsey foi aprovado, cara. Foi pra gente, pra nossa família, com certeza. Foi incrível, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe ou percebe a felicidade que o pai dessas pessoas vão sentir quando fala assim, pai, consegui, mãe, consegui. No nosso Instagram tem, assim, reações, as pessoas filmam a reação do pai. Nossa, é emocionante, chega arrepiado de ver. Eu lembro, na época do cursinho, eu assistia até a galera fazendo, o povo reagindo assim, ao pai e a mãe olhando a nota e tal. Nossa, né? O povo aquilo lá já é motivacional, assim, pra quem tá passando por tudo isso. Não, né? O pior é que lá na Bolívia tem o grado, né? Uma prova que você faz depois do término da faculdade. E de 10 pessoas, eu fui o único que reprovei. Cheguei lá, tava estudando pro Revalida, fui o único que reprovei. Cara, aquilo lá me deixou para baixo. Aquilo lá me deixou... E o grado é uma prova que, tipo assim, quase todo mundo passa, né? Praticamente. Assim, o índice de aprovação é coisa de 90%. Porra, aí não era nem só eu que tinha reprovado. Era assim, nossa, o cara, eu fiquei bravo demais. Aí já junta o Gêmeos. Falou assim, o Gêmeos reprovaram. Eu falei assim, cara, eu passei com excelência. Eu tentava jogar, mas o Gêmeos reprovou. Os Gêmeos reprovaram, ganhava muito mais forte. E aí, falei, cara, meu Deus. E aí, depois com o método de estudo que nós criamos, né? Já estudei e falei assim, cara, eu reprovei no grado. 90% de aprovação, 10, né? De 10, só eu reprovei. E aí, um mês depois, foi minha aprovação na UFMT. Pergunta se eles falaram assim, os Gêmeos aprovaram. Falaram. Ele só fala quando o avião cai, né? Quando o avião decola. Acredito que o que eu acho mais engraçado, cara, a gente sempre fala, eu nunca fui o primeiro da fila, né? A gente sempre foi aquele cara do fundão, mas Arthur, não é fundão, assim, Nutella não. É fundão raiz mesmo. Que colava a carta no teto, assim, ó. Fundão raiz, cara. E durante esse processo de revalidação, o que a gente fala? A gente é totalmente reprogramável. Sim. Né? Mas para o fundão reprogramar, para ganhar todo aquele corpo de pessoa que vai passar numa prova, que de 3.500 pessoas aprovaram 50, tem que ser muito reprogramável. Mas nós somos, cara. Nós somos reprogramáveis. Né? Basta a gente querer ser reprogramado. Né? Então foi isso que aconteceu. A gente estudou bastante, né? Erramos muito, mas a gente conseguiu um método que dá certo. O que você acha que você
alterou, assim, principalmente no seu estilo de vida e que fez com que você conseguisse essa reprogramação, assim? Cara, eu acho que foi muito a resiliência e a dedicação, né? E além disso, a gente fala, rasguei todas as apostilas, né? Ficar lendo a apostila, ficar lendo conteúdo que dá desgosto de ficar lendo, cara. Mas ainda mais pro fundão, né? Que não gosta de ler. Então, o que eu fiz? Nós fizemos. Cara, vamos fazer o seguinte. A gente precisa fazer um método que diminui essa aula, que seja coisa interessante, que caia na prova do Revalida. E, durante isso, treinar a prova. E como você treina a prova? Fazendo prova. Então, fazia muita questão, né? Errava a questão e muitas pessoas acham assim, cara, eu não vou fazer questões e me sentir mal. As pessoas se sentem mal quando faz questão e erra. Para você ter ideia, a prova que eu fazia toda manhã de 100 questões, eu tirava 30 pontos. Tá, mas aí, por exemplo, as questões que você fazia, você só fazia, errava para a próxima, ou você pegava a questão e estudava o conteúdo? Cara, que você faz? eu fazia, nós, né, fazemos a prova toda, na íntegra, e depois vinha corrigindo. Mas essa prova toda de fazer a prova, o que as pessoas muito erram? Elas querem acertar 100%. Sim. E não é isso o objetivo. O objetivo é você aprender com essa prova. Então você faz de uma forma muito rápida, né, essa prova. Você marca ali, sem ficar pensando muito, porque você quer aprender com a sua correção. Sim. E por isso que você faz aí 100. Cara, na nossa mentoria, a gente chega a fazer mais de 150 questões por dia, né? Então, assim, isso se você pensa que você vai fazer 150 questões para tentar acertar as 150, você demora o dia todo. Agora, se você quer aprender, você faz por fazer e vem corrigindo elas. Isso, cara, transforma a vida da pessoa. Porque você vai aprendendo, em vez de ficar lendo livros, vai aprendendo com as questões. É o estudo do método ativo, né? Que eles falam. Total. E assim, Arthur, a prova é muito extensa do Revalida. Então, muitas vezes as pessoas se perdem no tempo. E se ela não se prepara da maneira certa, o que acontece? Chega no dia da sua prova, chega na questão 50 e só volta meia hora para acabar o tempo. E a pessoa se desespera. Isso aconteceu comigo, né? Exato. Aconteceu comigo. Na prova de 2017, foi a primeira prova que eu fiz ainda com liminar. Faltava 20 questões para eu terminar. Na prova da minha vida, faltava 20 questões para eu terminar ela. E aí eu tive que sair chutando. Porque a pessoa estava segurando a minha folha atrás. Eu falei, calma aí, deixa eu só assinar mais umas aqui. Cara, não pode acontecer. Fala a letra aí. Fala a letra aí. Então, assim, cara, não pode acontecer, velho. Isso divide. Você sai do zero ao 40 mil reais. Na prova do sua vista, deixar 20 questões, isso machuca. E não é uma prova barata. Não é uma prova barata. O Calvin ficou por 3, 4 pontos. 4 pontos na primeira prova, né? E se eu soubesse... Foi a mulher que não chutou, falou que você está certo, velho. E deixa eu falar pra você, por que eu falo resiliência? Porque em 2017 eu não consegui a minha aprovação. Em 2018, eu fiquei por 0,75 pontos nessa prova do QES da Universidade Federal do Mato Grosso. E aí, nesse momento, a minha filha acabava de nascer, né? Então, com muita preocupação, e eu falo que não é só você aprender, fazer questões, né? Ter um método de aula direcionada, mas o seu emocional, cara, conta total, né? E eu aprendi isso com muita dor. Porque em 2018, minha filha nasce, né? Acabo de reprovar por 0,75, décimo. Cai a responsabilidade. Cai uma responsabilidade gigante. Eu fico muito feliz pelo que ter passado, mas, cara, aquela questão de ser provedor. Sim. Nossa, eu quero prover para minha filha. Não conseguia. Né? Eu quero, com certeza, eu sempre falo, ó, já agradeço aqui mais uma vez. Você prestava dinheiro, cara? Nossa senhora. Eu acho que eu não sei nem a conta que eu tô devendo pra esse homem. A gente foi junto, Arthur. Junto. E quando você vai junto, você tem que terminar junto. Né? Então, enquanto o Kelvin não terminava, eu não tinha terminado meu processo. Né? Enquanto meus amigos, meus irmãos, faltava, não adiantava. A gente viajava, o Naves, estava eu e o Naves aprovado já, trabalhando, aquele começo. Aquele começo ali que você tem que trabalhar todo dia da semana para pagar a conta, pagar às vezes as dívidas que você tem pro seu pai, patrocinador, o luxo também que você merece. Sim. E a gente sentia a falta que o Kelvin não tava. Então, toda vez que a gente viajava... Eu também sentia, porque eu vejo no Instagram, né? Eles lá da praia e você aqui, fazendo mais umas questões. Toda a viagem luxuosa nossa, fizemos nós três juntos. Cara, os caras juntavam os dinheiro dos dois e falaram, não, pega o voo aí de Rondônia,
vem aqui pra Salvador, Não, o pessoal, vem aqui, o vem pessoal pro não tem Morro de São noção Paulo. de quanto é o voo de Rondônia. No melhor, buscar aí é uns 4 mil só pra ir. Não, é 4 mil reais só pra ir pra Rondônia Caraca, agora. velho. Cara, então assim, o que eu falo de resiliência? Essa prova me doeu bastante, né, a questão emocional em 2018. E aí, cara, eu falei, cara, eu tenho que passar. Sim. Tem que prover. Aí fui inventar de fazer a prova da USP de São Paulo. Se da UFMT eu já não conseguia, só sabia do meu irmão que tinha aprovado, da USP eu não sabia ninguém nem que tinha tentado. Isso é uma vez, né? Nossa, isso só é uma vez. E quando você fala assim, nossa, só tem uma. Será que eu vou queimar minha chance agora? É difícil. Mas tem gente que vai sem nem ter queimado. Não, cara. Tem gente que passa sem nem ter queimado a chance da USP. É isso. Mas o que acontece? Naquela época que estava parado o INEP, você não tinha prova, né? Sim. Então, a USP apareceu para mim. E eu falei, vou passar na USP. Em 2019, eu fui para aquela prova com medo, né? Com medo de verdade. O nome já pesa. Não, o nome da USP já pesa. Pesa. E aí eu falei, cara, mas eu tô indo para passar. E passei. Passei na prova da USP de 2019. Ó. E aí, cara, felicidade total. Que maravilha. Felicidade total. Nesse período, entra o tal do Covid. Eu fiz 2019 final, né? Começa a entrar a época de Covid, aí as universidades fecham. Eu consigo fazer minha prova prática, mas nada é gravado, né? Você não tem direito a nada. A USP não consegue abrir as portas para você pegar seus documentos. Cara, uma confusão total. E aí aparece em 2020, né, a oportunidade de refazê-la, a prova da UFMT. Fazer novamente, né? Abriu outro edital, a prova de 2020 para a UFMT. Só pra entender, no Covid que você falou, então fechou a universidade, não tinha nem aprovação. Cara, todas as universidades públicas, né, fecharam. A gente entrou na justiça, as pessoas fizeram a prova prática. Eu fiz a prova prática da USP, né? E assim, uma prova prática sem gravação nenhuma. Eu lembro da época como fazer recurso. Não tinha como fazer recurso. Eu lembro da época que foi 35 pessoas que fizeram a prova prática, né? Então você não conseguia mais contato com a USP, né? E aí o que acontece? Mais peso. Mais peso pela minha filha nascendo, crescendo, fazendo um ano, né? E isso doía bastante. Sim. Isso doía bastante. 2020 que eu tive a oportunidade de fazer a UFMT de novo, né? E com a graça de Deus também, eu sempre honro muito ele, porque ele me deu a oportunidade e a resiliência de continuar estudando. E aí, em 2020, eu passo na UFMT, né? De 4 mil pessoas, 150 foram aprovados e revalidados por lá, uma universidade que eu sou revalidado por lá, mas também passei no INEP. Né? E no INEP foi muito legal, porque Mas assim... daí ele pegou todo mundo. Não, aí peguei todo mundo. Saiu pegando Aí todas as o universidades. INEP, o que acontece? As pessoas falavam assim, cara, é muito difícil. Tudo bem. Mas eu tirei mais de 121 pontos no INEP. Né? Hoje, com o aumento, está 101. Então o INEP podia ser injusto até 121 pontos. Né? Então o que eu falo, cara? É tudo técnica, cara. Como um cara do fundão tira mais de 120 pontos numa prova? E decisão, né? Sei lá. Quando a gente, antes de começar o processo, a gente decidiu. A gente era do fundão e falou assim, cara, a gente vai passar. Porque naquela época, Arthur, era muito assim, a prova é impossível. Não conheço ninguém que passou. E juntou nós três, eu lembro que eu falei, cara, aí a gente vai passar. Se ninguém passou, a gente vai ser o primeiro. Então, e é igual que você falou na estante aí, que questão da USP. Ele falou o quê? Que não sabia, né? Só o nome da mesa, mas ele falou assim, cara, eu vou passar. E passou. Então, tudo é mentalidade também. A partir do momento que você decide mudar, cara, ninguém te impede. E andando com pessoas certas, na intensidade certa, só tem um caminho. E antes dessa época aí de fazer a prova, que vocês estavam na universidade, vocês sentiam que a universidade dava o aporte 100% para que você pudesse passar numa prova dessa? Cara, Se você fosse o cara estudioso, sentasse lá na frente. Eu tiro por mim, né? O número 1 foram passar na prova em 2021. E eu parei, o Naires passou em 2017, 2018. Cara, então isso já responde tudo, porque... Cara, esses homens devem ter um raiva de você. Tem, porque Cara. ninguém dava R$1, meu irmão. E tipo assim, principalmente a gente, né, que passou, e o CDF, que estudava muito, ninguém passou, aí o cara falou assim, cara... Você sabe que chegaram a falar, cara? Ele é amigo do amigo do amigo do amigo, no cara da prova. Falaram assim, ó. Não, se fosse amigo por amizade, tudo bem. Mas chegaram a falar que nós compramos a prova. Comprou INEP
comprou o FMT e comprou o USP. Exato. O cara tem que ter Vocês dinheiro. estavam ganhando bem, hein, velho? Não, e isso Cara, tem, tem que ter assim, dinheiro, tem né? print, Foda. às vezes a gente posta, né? Porque quando você vai, às vezes, até estudar fora, pessoas já te julgam. Sim. E agora, quando pessoas ali de dentro da sua universidade começam a te julgar, pô, os caras, igual que eu falou, nós somos reprogramáveis. E é isso que nós fizemos. Teve uma chave e falou, cara, é assim que nós vamos estudar. Vamos sair da curva aqui, da manada. Sim. Vamos fazer o nosso jeito, que nós vamos aprovar. E foi assim. Gente, aquele papo lá, se vocês quisessem juntar os três pra pagar uma viagem pra mim, eu vou juntar. Cara, isso seria mal. Eu vou falar pra você, né? Depois de revalidar, fica até barato. Fica barato, né? Ah, maravilha. Ô, você tá vivendo, né, Deus? Pois é, Arthur. Então, assim, a resiliência, cara, nesse processo, ela tem que ter, né? E como a gente fala, precisa andar com a pessoa certa, cara. Sim. Você não pode ser orgulhoso, porque o orgulho te mata. Pode ter certeza. O cara orgulhoso, por isso que eu falo, o cara orgulhoso, hoje a gente vai entregar panfleto, e eu entrego a terceira vez o panfleto, cara, deixa eu te ajudar. Conhecido meu, estudou na minha faculdade, na minha sala. Você não quer Número 1. Que torce o nariz e não quer. O cara não dar quer, o braço o cara não quer dar o braço Pegava a torcer, peça cara. dela, né? Cara, então, assim, e ela fala assim, cara, eu te dava cola. Eu falei, cara, eu quero te dar Uma cola agora. Eu vou te dar minha cola Eu agora. quero vou retribuir isso pra você. Né? E, na verdade, assim, o orgulho mata a pessoa. Tem situações que, pegando nessa linha, que pessoas aí que formaram com a gente, né, que não revalidaram ainda, hoje me mandou uma mensagem, sabe? Ó, eu quero fazer o curso de vocês, depois de 4, 5 anos. Entendeu? Isso dói pra gente, porque a gente ofereceu quando a gente passou lá atrás. Falou, cara, vai por aqui. E igual a gente tava falando aqui, a gente entende um pouco do, por exemplo, o custo, tanto para fazer uma prova, quanto para você ir atrás de alguma instituição, uma plataforma, qualquer outra coisa que vá fazer com que você estude direcionado. Porque, querendo ou não, isso é um... Mesmo que o cara, tipo assim, consiga ser muito autodidata, ele estuda sozinho. Cara, a plataforma é muito necessária para um momento em que você tá ali e você não sabe para onde você vai e você consegue pegar a experiência de quem já teve alguma coisa, que aquilo faz total diferença, não é só conteúdo. E aí a pessoa tem que juntar os dinheirinhos. Eu conheço diversos, né? Amigo meu e tal, que já passou, que tá juntando dinheirinho para poder fazer. E tá contando nos dedos o dinheirinho, tipo assim, ó, eu vou fazer essa prova e essa plataforma. Eu vou fazer essa prova e essa prova. E tem gente que arrisca todo o dinheiro só na prova, e tem gente que divide. Vou pagar essa prova, mas ao mesmo tempo vou tentar pagar esse curso, essa plataforma, para conseguir passar na revalida. Né? Isso é muito interessante que você fala, cara, porque eu que demorei aí, né, 3 anos, desde 2017, da primeira prova que eu fiz, até passar em todas as universidades, eu fiz todos os cursos. Se você falar aqui, a gente não vai comentar, mas eu fiz todos, cara. E gastei milhares de dinheiro, né? Então eu falei assim, cara, eu tenho uma missão aqui, né? Eu tenho uma missão de dar uma oportunidade para a pessoa, né? E o que acontece? Eu me senti muito órfão, a palavra é essa. Me senti muito órfão porque as pessoas não eram focadas por revalida. Às vezes até falava, mas todo mundo sabe, cara, o preconceito que o médico do Brasil tem. Sim. Imagina o dono de um curso de medicina de médicos do Brasil. Infelizmente é assim, cara. E pra você, de verdade, você quer tirar todo esse preconceito, toda essa carga que tem, depois de revalidar você tira. Porque depois de revalidar, cara, as pessoas te olham com outros olhos. Fala, caramba, esse cara passou no revalida. A prova do revalida não é tão fácil. Ele foi e voltou ainda, né, velho? Foi e voltou. Então, essa questão... O que é caro pra mim? Cara, caro pra mim é uma pessoa comprar uma roupa da Shein de R$20 e nunca usar. Isso é caro. Agora o barato pra mim, cara, eu invisto e eu não fiquei órfão. Eu tive um acompanhamento, eu consegui passar. Né? A gente tem uma mentoria que é de 60 dias. E de 60 dias, cara, o quanto de mensagem que eu tenho no meu celular falando que é muito obrigado. Eu nem peguei meu diploma e já tô revalidada. É muito gratificante, cara. Agora a gente passou de 60 para 100 dias. Sim. Né? Para pegar na mão dessa pessoa e falar assim, ó, ei, muito obrigado. É o que você fala, Arthur. A gente não vende só a plataforma. O que a gente faz? A gente vende um cronograma, o nosso cronograma. Sim. Coisa que nós fizemos.
né? E você passar com pessoas que passaram pelo processo é muito diferente. Não tem comparação. E que nunca passou, Arthur, pensa que é só uma prova. E não é só uma prova. É uma prova de residência, o cara já está trabalhando. O cara se formou aqui no Brasil, já está ganhando seu dinheiro, não tem preocupação. A gente que estuda fora, muitas vezes não tem condições. Sim. Tem toda aquela preocupação, tanto interna, como aquela pressão da família, amigos, todo mundo. E aí, já passou na prova? E já está trabalhando? E aquilo vai te consumindo por dentro. Então, assim, não é só uma prova. Tem toda uma questão também de mentalidade por trás. Então, a gente pega na mão de cada um mesmo e fala assim, olha, o caminho é esse. A gente já passou por isso. A gente sabe o quanto é árduo esse processo. Então, bora aqui caminhar juntos? A gente pega na mão de cada um realmente até a aprovação. E essa sensação de gratidão não tem preço, né? Cara, não tem preço. Tem algumas Não coisas tem assim, por exemplo, eu sempre comento por fora, mas hoje eu vou falar aqui na frente de todo mundo. Tem vezes que, às vezes, isso aqui, que é o podcast, às vezes leva alguma coisa pra alguém ali que tá precisando escutar ou alguma informação. E só de eu receber alguma mensagem no meu Instagram ou no Instagram do Medicina mesmo, você já dá uma alegria. Isso, cara, isso é... Cara, é umas coisas assim que, às vezes, o Medicina mesmo, eu não sou famoso, velho. Mas, assim, chega um momento que você percebe umas pessoas que não é do seu ciclo, não tá perto de você, e que chegou nessa pessoa e essa pessoa te acompanha. E isso aconteceu esses dias e eu achei até esquisito. Aí o cara, meu amigo falou assim, um cara que eu tô conversando que é meu amigo lá, ele segue você. E ele falou que gosta muito de um podcast. Ele falou assim, ó... Ele não sabia que eu era teu amigo. Ele falou, eu gosto muito de um podcast lá, que eu gosto de consumir podcast. Tem um podcast que fala bastante de medicina no Paraguai, revalida, medicina em geral e tudo. E eu acho muito legal e tal. Daí ele, qual? Daí ele, o Medicina. Aí ele, é do meu amigo. Aí ele, sério, pede pra ele gravar. Velho, eu gravei um vídeo pro cara, primeira vez na minha vida. Quando na minha vida eu falo, velho, muito obrigado pelo carinho. Nunca fiz isso na minha total, vida. assim, cara, merecimento seu, né? Porque você decidiu transformar, né? Eu sempre falo que, cara, a gente nasce pra servir. Sim. Né? A gente nasce pra servir e transformar pessoas. Né? Se você não tá aqui pra isso, você não tá aqui pra viver. Né? Então, o que acontece? A MedTwin tem muito isso, cara. Por isso que a gente não fala embaixador, a gente fala família, que é uma família MedTwins, porque a família, né, quer levar o propósito, chegar no propósito. Né? Então, quando a gente fala isso é bem legal, assim, comentar, porque a gente sente isso, né, cara? As pessoas que já passaram pra gente sentem que a gente fala, cara, isso aqui não é qualquer coisa, não. Aqui tá transformando a minha vida. Não, e a vida da família toda, porque nós recebemos, Arthur, mensagem de mães, cara. Mães, pais, falando assim, obrigado, minha filha voltou transformada do curso de vocês. Cara, é incrível. Não, isso pra gente não tem preço. Não tem preço. Cara, isso é muito gratificante, cara. E uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, eu queria entender... tipo assim, depois do momento que você passa na prova do Revalida ali, que você tem todo esse aporte e tal, como é que funciona? Vocês fazem a relação se a pessoa não passou por um acaso a recorrer, ver a prova de novo, como é que fazemos, né? A gente tem o caça-recursos, né? O caça-recursos. O caça-recursos. A gente, depois da prova prática, né, a pessoa que não consegue chegar à pontuação, né, da aprovação, para aprovar, a gente vai caçando de verdade. Né? E a gente até recebeu, né? Por que a gente abriu isso, Arthur? A gente antes não tinha isso. A gente estava largando nossos alunos. Sim. Né? E por detalhes, eles estavam ficando para trás. Né? Porque o que acontece? Eu recebi mensagem nesse último recurso que teve, as pessoas falando assim, pelo amor de Deus, faz o meu recurso, porque eu não consigo entrar em contato com a pessoa que eu paguei para fazer meu recurso. Cara, imagina o desespero. A última chance para você ser aprovado. E a pessoa te liga e não te atende. Isso era 11h30. 11h30, o recurso ia até meia-noite. Cara, assim, eu que já dá tempo de fazer um recurso nesse tempo, hein? Não tem, impossível. Não é possível. Né? O recurso você leva aí o dia todo e vai fazendo e refazendo. Né? Por isso que a gente chama de caça-recurso. Né? Para falar assim, cara, agora não, deixa eu pegar. E por isso que as vagas são totalmente limitadas, assim. A gente não vai pegar milhões, me paga antes para. Não tem nada disso. Né? A gente pega limitado mesmo, acabou, cara. Não tem isso. Eu consigo fazer até aqui. O mais que isso, estou te enganando. E não dá para ser assim. Né? Pelo tanto de dor que a reprovação te causa,
Se a pessoa entender isso, não dá pra ser assim, cara. Pra você ver, tem que ser muito sério. No caça-recurso, nosso recorde é ganhar 18 pontos. 18,5, alguma coisa assim. É o nosso recorde. A gente já chegou nisso, né? E a gente busca detalhe. Às vezes a pessoa precisa de 5 pontos, a gente não vai buscar só os 5 pontos dela. A gente vai buscar os 15, 20. E às vezes, palavras similares, gestos, nós já ganhamos pontos por conta de gestos. Né? O Naipes tem uma história bem legal, porque ele pediu o recurso dele. Eu pedi 2017, recurso na né? prova e, cara, tinha uma mulher lá convulsionando, né? Uma pré-eclâmpsia. E lá na prova, no gabarito, tinha assim, ó. Segurar, né? Conter a mulher e verbalizar. E só fiquei, ela tava lá tremendo, eu só fiquei assim, ó. Só segurando assim, ó. E lá tava o quê? Conter de verdade, né? Eu aqui só segurando, ó. E na hora que ela parou, aí eu soltei. E aí eu não ganhei esse ponto, né? Falei, cara, tem que entrar com recurso aí. Aí eu entrei, ó, aleguei, né? Eu que eu tava tinha ali seguro, dando tava lá. parte. E eu acho que assim, ele segurou, vai. nem foi pela prova, não. Ele foi pelo medo mesmo. Essa mulher vai bater aqui. E aí que a gente fala o quê? É malícia também, né? Se você faz um gesto, palavras similares, qualquer coisa parecida que realmente dá para entrar com recurso, a gente entra e consegue muitas vezes ganhar os pontos. É porque o aluno que está desesperado, assim, a visão dele se apaga. Porque ele não consegue chegar, assim, nessa similaridade. Tipo assim, isso aqui tá igual o que eu fiz, igual o meu gesto. Ele não tem um pouco dessa noção. Então, a gente que trabalha desde 2017, né, com o Naipson, desde o recurso, a gente estuda a prova do Revalida. A gente tem professores desde 2014 até 2023, professores da Magic Twins. Né, porque a gente quer sempre estar se atualizando. Ô Arthur, e a gente leva tão a sério porque a gente sabe que é a prova da vida. Sim. Imagine, o cara que perde, ele deixa de ganhar 30, 40 mil por mês. E faz diferença na vida dele. E a gente que passou era o último restinho de dinheiro. Era o último restinho de dinheiro. E ele ficar mais 6 meses, 1 ano. Cara, eu fico arrepiado aqui. Porque a gente que passou pelo processo, a gente sabe. Então a gente leva muito a sério. A gente, quando pega o recurso mesmo, a gente olha, revisa, passa para o outro colega para ele olhar. A gente entra em contato diretamente com a pessoa e fala assim, cara, ó, consegui ponto aqui, 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 aqui. Explica tudo detalhado para mostrar a seriedade. E a pessoa fala bem assim, ó, cara, eu nunca que eu ia conseguir esse ponto aí. Eu nunca imaginava. A gente mostra que é possível. Isso é bem legal, porque assim, o que acontece nos recursos? Que nós, né, já tivemos contato com outros recursos. Você dá o seu recurso e o cara se vira. Sim. Cara, pra gente isso é totalmente errado. Né? Você entregar a sua vida, a prova da sua vida, só pra pessoa que nem sabe o que vai fazer, é muito difícil, Arthur. Então, o que acontece? Que fala, ó, o recurso, eu vou te auxiliar a fazer. Eu vou fazer ele. Mas eu preciso que você esteja aqui comigo, cara. Não dá pra você soltar a sua prova, jogar no meu colo. Faz aí. E me dar a responsabilidade toda. Não. Seja autorresponsável pra estar junto com a gente. Sim. E isso transforma o recurso, cara. E é por isso que a gente ganha mais de 18 pontos. Né? Quando tem 2 pessoas aqui vendo, mesmo que você está desgastado mentalmente, mas você está conseguindo, cara, isso transforma. E outra, é diferente quando a pessoa tá junto, às vezes, por exemplo, igual um vídeo. Ela mesmo tava ali na situação, é diferente ela ter vivido o negócio e você só tá ficando analisando pelo vídeo ali. Cara, total. Essa é a diferença. Isso é, assim, muito legal que a gente vê, né? Quando a pessoa já entra em contato com a gente, faz meu recurso. Não, pera aí. Se for para você jogar no meu colo, eu nem pego. Sim. Agora, se você quer passar, eu quero. Então, vamos junto. Isso é família, cara. Isso não tem como soltar. Tem etapas, né? Que a gente montou. A gente vê o recurso deles, fazem um belo caça-recurso, chama eles para ter uma segunda análise junto. Falou, como era essa estação aqui? Tem mais alguma coisa? Uhum. Então, a gente deixa muito fácil para ele relembrar a situação que ele viveu no momento. Isso é muito interessante, cara. Muito interessante. Cara, é muito legal esse negócio do Revalida. É legal porque a gente mexe com um negócio de esperança que todo mundo tem. E você fica ali convivendo com essas pessoas, você acaba pegando apreço e amor por elas, né? Deve ser complicado, por exemplo. Ainda bem que vocês nasceram 2. Porque, cara, se fosse só um... Cara, como é que você dá atenção pra todo esse tanto de gente? Eu sei que todo mundo necessita de atenção, todo mundo quer conversar, todo mundo quer fazer uma pergunta. Mesmo que seja uma pergunta simples, escutar de você, às vezes, que já teve a experiência, é muito melhor. Por isso o podcast. É interessantíssimo, cara. E assim, isso transforma, Arthur. Na verdade, as pessoas, se a gente conseguir trazer uma pessoa para conhecer,
esse método, Sim. cara, transforma a vida dessa pessoa. E não só dessa pessoa, do seu social todo, cara. É filho. Cara, quantos pais tem aqui trabalhando, né? Estudando medicina fora do país? Quantas mães tem fora do país? Bolívia, Argentina, Paraguai. Pessoas que deixam seus filhos com seus pais pra... Cara, eu tenho 2 filhos. Cara, ficar longe dele dói demais. Dói demais. Imagina você passar 6 anos. Então as pessoas estão no processo, mas eles vão viver o propósito. Isso eu não tenho dúvida disso, né? Eu fico com dó. Pessoas que passam por todo esse processo, depois estão saindo fora do país, estão indo para os Estados Unidos trabalhar. Pessoas que entram em depressão, pessoas que têm ansiedade. Quantas mensagens eu recebo de pessoas que estão tomando remédio, ansiolíticos, por conta de revalidação, cara? E Ritalina pra estudar e pra estudar. Né? Então, assim, a mente do cara... Por isso que a gente vem com uma coisa, né? O primeiro curso de revalidação que traz inteligência emocional. Porque a pessoa, além da técnica, ela precisa da inteligência emocional, cara. E foi a primeira coisa que eu vi. Quando eu falei que vocês iam vir aqui, a galera que tá ao meu redor, foi a primeira coisa. Eles falaram da energia, que é o principal, era a energia de vocês. O quanto isso realmente ligava, assim, que não era simplesmente... Você paga a plataforma, você usa a plataforma. Se você quiser recurso, você vem aqui, a gente faz o teu recurso, e aí você testa lá no negócio. Não. É um negócio de contato, de você ter o convívio, você ter visto a pessoa, e essa energia que vocês têm, os 3, passam passou pra mim, tá passando pro povo aqui que tá assistindo. Eles estão sentindo o quanto é aconchegante esse lugar onde vocês estão falando, que pode ser um momento em que a pessoa tá fraca, que a pessoa tá precisando, que tem alguém do lado que fala assim, peraí, calma aí, vamos lá? Peraí, é isso, senta, cara, vamos lá. Porque nós precisamos disso. E não tinha. Ficamos órfãos. Depois que a gente conseguiu, cara, a missão. Tem uma missão aqui nessa terra. Sim. Revalidar as pessoas o mais rápido possível e sem dor nenhuma emocional. Cara, quantas pessoas estão largando hoje a questão de medicações por conta da MedTwins? É incrível. De mensagem que eu tenho, cara, isso é Deus, cara. Eu chego a arrepiar porque, assim, é de verdade. A gente tá salvando mesmo vidas, né? Pessoas, além de se tornarem depressivas, ansiosas, elas se matam. Quantas histórias? Então a gente está salvando vidas. Sim. Então a gente está vivendo nesse mundo e fazendo o nosso propósito, que é exatamente. E essa parte de Deus é muito importante também, cara, né, cara? Não larga. A gente gravou o próximo, antes de vocês vai ser um episódio aqui. Quem tá assistindo esse aqui, volta lá para assistir o outro, que é legal também. A gente juntou um médico que ele é cristão, né? E um pastor. E a gente falou qual é a importância de ter fé, principalmente na profissão. Ele é um cirurgião. Quantas vezes já não passou na mão dele? Sim. E o quanto ele já não teve... Ele tava falando, cara, foi muito da hora. Ele falou assim, cara, teve vezes que chegava o paciente e eu já tava tão acostumado que eu tocava nele assim, eu olhava pra ele, eu sentia que era a última vez que eu ia atender ele. E acontece. Foda. Acontece. E nesse sentido, você recebeu uma mensagem, né, que eu recebi esses dias. Falei assim, cara, obrigado. Eu me reconectei com Deus. Cara, mas o curso não é de revalidação? Então, mas, cara... É muita coisa que acontece, cara. Muita coisa que acontece na MedTwins. É extraordinário. A gente tem uma frase, né? Viva o extraordinário. Né? E o extraordinário pra gente, Arthur, não é só você revalidar, cara. Se você tá pensando que revalidar você vai ver extraordinário, você não vai. O extraordinário pra gente é você de verdade, viver o extraordinário em todos os pilares da sua vida. Seja social, com as pessoas certas, seja espiritual, independente da sua religião, que você acredite em algo maior que te possa proteger e te salvar, né? Intelectual, que você consiga de verdade captar tudo aquilo que é bom nesse mundo. Familiar, que você não possa ser um médico que esquece, morrendo de fazer plantão, mas seu pai, sua mãe tá lá num leito, numa cama, você não pode nem dar atenção. Nem dar atenção. A questão da saúde. Pô, pra que eu quero um médico que tá ali fazendo um plantão e que você não consegue fazer nenhum exercício físico, cara? Tá aqui, ó. Então, assim, todos os pilares da nossa vida, para você viver uma vida extraordinária, a revalidação, ela consegue te dar. Mas se você tiver, de verdade, todos esses pilares, com certeza, lá no topo do melhor possível. Então, é isso que transforma a vida da pessoa. E se você perguntar ali
para 100 pessoas que vai realizar a prova do Revalida, 100 pessoas falam, eu tô ansioso. Eu tô com medo. E sabe uma coisa que a gente fala sempre aqui? Que a grande maioria da galera que faz as provas do Revalida, quando sai e o cara já quer tentar fazer uma residência, o cara já engata direto, velho. Não, ele Direto, cara. Aí ele Direto. passa direto. Porque né? o cara tá tão no pique que ele chega pra passa fazer primeiro. a prova, ele... pô, Cara, eu Passa vou te primeiro. falar, a prova do Revalida é mais difícil do que a prova de residência. Então ele sai muito preparado. Exatamente. Qualquer prova que ele fizer, ele passa com certeza. Porque- E não passa, não é só passar não, ele passa ali em primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? tem certeza. Porque ele não, ainda mais com o cronograma que a gente tem, ele não vai fazer só prova do Revalida. Ele vai fazer várias provas de residência, irmãs que a gente fala, que a gente se assemelha mais à prova do Revalida. Então ele chega muito preparado. E falando da questão emocional, cara, 50% da aprovação do cara tá aqui, ó, na mente. 50%. A gente tem muita técnica, nós aqui fizemos todos os cursos. Eu saía lá do interior de Rondônia, chegava em São Paulo, Rio de Janeiro, e falava assim, pô, eu fiz 4 estações, 5 estações, ninguém me falou nada. Isso é muito triste para mim. Eu cheguei na minha prova despreparado. Não, e fazia assim, né? Porque como é que acontece a estação? Você entra sozinho e você sai sozinho. Então vai ter... Eu chego a fazer a prova, vai ter um ator e o cara te filmando. Eu fiz vários cursos e sabe como é que eu fazia? Eu começava um pouquinho, aí o outro colega que também estava fazendo um curso Falava faz a outra já- metade, o o outro outro também. falava mais um pouco. Você acha que vai se preparar assim? Não vai, cara. Não vai. Porque no dia lá não vai ter o colega do seu lado te ajudando com a outra metade dos 10 minutos. Então imagine, eu faço 5, você faz 5. Aí seria bom demais. Não, isso te traz então, conforto eu tô aqui demais. na fila, vou fazer a prova prática agora, mas o meu colega que Ele tá lá, ele vai ajudar. completar. Ele vai completar. Vai completar aqui pra mim. A gente é juntos. Arthur, igual quando a gente falou, pô, você criou isso aqui aleatório. A gente, quando foi criar a MedTwins, criamos assim, pegamos todos os erros nossos, sentamos numa mesa dessa e falamos, cara, o que as pessoas não podem mais errar? O que eu errei eu não quero passar para as pessoas que 90% vão errar. E quando a gente criou o curso, você vai lá no meu curso, você vai fazer 100 estações. Você vai fazer 100 estações. Não sei se eu dou né? conta, mas vou tentar. Com 100 estações, Mas E a deixar gente tem uma melhor. farmácia lá, né? Qualquer coisa tem umas farmácia. medicações, Paracetamol, dipirona, né? paracetamol, que dá pra tomar e seguir junto. Então, a gente faz 100 estações e aí a gente entra com o emocional. Pra pessoa sair de lá e falar assim, eu vou conseguir. E as pessoas pedem mais, tá? As pessoas falam assim, cara, eu tô cansado, mas eu ainda aguento. Bota mais umas 30 Bota umas 30 aí que eu aguento. E- Né? E a ideia é essa, né, Nádia? É. A gente fica... Cara, nosso curso no papel tá das 7h30 da manhã até 10 horas da noite. Mas eu nunca fiquei até 10 horas da noite, cara. Sempre passou das 11 horas da noite. Tomar café da 11h30. manhã do outro Cara, dia eu- junto, todo mundo. Ó, eu vou falar aqui, hein? Vai acontecer isso, um dia a gente vai falar, ó. Lá no Medicina, a gente falou que a gente ia ficar até 7 horas da manhã. E a gente vai treinar até 7 horas da manhã. Vai ficar até 7 O objetivo horas da do curso manhã. prático, que é para a segunda fase, cara, é treinar muito mesmo. Sim. Né? Arregaçar as mangas e falar assim, pronto, vim para treinar. E às vezes são coisas simples, né? Que às vezes vocês vai esquecendo com o tempo ali, né? Cara, com Não, certeza. e deixar medular. Eu lembro, quando o Kelvin foi fazer a prova dele, eu falei, Kelvin, lê a tarefa. E tipo, a gente sabe que tem que ler a tarefa. Mas no dia, a gente fica tão nervoso, ansioso, tudo, que a gente esquece. Aconteceu comigo. Na estação de pediatria, eu fiquei lá fazendo anamnese. Quando eu percebi que eu fui ler, realmente, já tinha passado o tempo. Então, assim, se a gente deixa medular isso, não é apenas falar, Arthur. É muito fácil, é assim, ó, você tem que ler a tarefa. Todo mundo sabe disso. Se você não treina... Mas se você não treina na intensidade certa ali, toda hora, e a gente te corrigindo, porque lá o que acontece no nosso curso, ele faz e a gente dá o feedback logo em seguida. Porque o erro de Kelvin é diferente do erro de Kelsey, é diferente do seu erro. Então a gente consegue direcionar. Arthur, bora melhorar aqui nessa parte, na anamnese, bora ser um pouco mais rápido. Arthur, sempre nessa aqui, falar a conduta. Então você fala, poxa, eu tô errando isso aqui. Aí na próxima você já consegue Já melhorar. pega a manha, né? Isso é incrível, cara. Nossa. Porque com toda essa estratégia, nosso índice de aprovação, cara, tá muito grande. Ó, primeiro que a gente começou com 5 alunos no curso prático, né? Era 3 amigos. Amigo. Amigo de verdade, não é amigo, não. É amigo de verdade. Ah, amigo, né? Uma ex-mulher. Se você estiver assistindo isso aí, mas uma ex-mulher. Que situação. E uma velho. cubana, cara. Né? De 5 pessoas que fizeram, os 3 amigos de verdade.
a ex-mulher cubana, 4 pessoas foram aprovadas naquela época, né? Mas 100% falou, cara, eu passei por todos os cursos. Era uma casa, cara. Não era uma estrutura que a gente tem hoje, ainda está numa nova estrutura, cara, né? Gigantesca que a gente tem hoje em São Paulo, né? Para acolher essas pessoas. Mas era um hostel. A gente jogava as camas para cima, assim, colocava a mesa de bar e, ó, treinamos muito tempo. E aí depois, né? Na próxima temporada, foram 15 pessoas. 15 pessoas que a gente não conhecia, a grande maioria delas. Na verdade, né? Conhecíamos, na verdade, 50% dessas pessoas que vieram da mentoria teórica, que naquela época, hoje a gente tem centenas de pessoas, mas naquela época tinha 30, 40 pessoas, né? E aí a gente conseguiu essas pessoas, cara, de 15 pessoas, 14 pessoas foram aprovadas. Eu falei, cara, eu lembro até agora o índice, 93,33%. Esse outro aí que foi o que faltou ainda da prova. Cara, mas assim, você começa a perceber que algo diferente tem naquele negócio. Sim. Né? E hoje a gente tem aí turmas, muitas turmas, com a graça de Deus, e que todas as pessoas saem de lá falando, eu estou pronto para revalidar. É 100% de satisfação, Arthur. 100% de satisfação. Pessoa que chega no nosso curso, ele pode até falar mal, mas bem longe da gente, porque é muito impactante. Eles aprendem muito. Eles chegam de uma forma e eles se transformam. Você vê ele em outro nível. Primeiro que ele chega lá desacreditado, com a crença que é impossível passar, será que ele estudou o suficiente? Então ele chega lá e fala assim, cara, tô realmente cansado, não sei se eu vou conseguir. E a gente mostra que é possível, que é palpável, né? E a gente está lá, a gente já passou pelo processo e a gente está para mostrar o caminho. Fala, cara, eu posso mais, você pode muito mais. E ele sai de lá e fala assim, cara, ele sai de lá grandão, tá, Arthur? Ele fala assim, e é unânime, na verdade. Ele fala assim, cara, cheguei aqui desacreditado. Mas se eu fizer a prova hoje, amanhã, eu tenho certeza que eu vou passar. E vindo de outros cursos, né, às vezes. E isso é muito legal, né? Ah, mas cadê as pessoas que aprovaram? Você falou que tinha 93% de aprovação. Tudo bem. As pessoas que aprovaram, cara, elas, eu sigo elas no Instagram, eu vejo que é muito diferente de quando eu reprovei. Que fiquei em um casulo, trancado no meu quarto, cheio de depressão, ansiedade. E as pessoas que eu olho hoje, que passou pelo nosso curso, e mesmo assim, por algum acaso, né, por algum processo de justiça, de má correção, que seja qual for, ela reprova, todos são reprovados, todos são aprovados agora. Porque eu sigo eles no Instagram e vejo a felicidade dessas pessoas, cara. Porque de verdade transformou todos os pilares da vida, né? Então assim, a gente deixa as coisas ser mais fácil. Você estudar mais tranquilo. Saber que tem algo ali, se acontecer alguma coisa nesse processo, calma, cara, só continua. Que nem o Inápolis continuou em 2017. Né? Quantas pessoas, 2 anos para estudar prova do Revalida, perderam a prova que o Inápolis passou? Sim. Né? Então a resiliência, como eu falei no começo, é muito importante. E a gente traz isso também porque precisa de ter fé, como você falou também. Né? Fé porque, cara, com a fé você sabe que com as pessoas certas você chega, logo você vai chegar. E é isso que a gente normalmente tenta passar aqui, a experiência. A experiência que vocês trouxeram hoje pra nossa conversa foi uma experiência que com certeza deve ter sido construtiva para alguém que está assistindo ou escutando a gente. O Med Ensina, o intuito é esse, é trazer profissionais, tanto especialistas que querem falar sobre como é o caminho da especialidade. Cara, você acha que você quer realmente cardiologia? Vamos ver então. Vamos sentar com o cara aqui e perguntar pro cara o que é. E é esse o intuito do podcast. Trazer todo tipo de experiência possível para que todo mundo que tem aqui, que às vezes eu não conheço todo mundo. Sim. Não conheço todo mundo. Eu vou conhecendo. Eu conheço vocês, aí daqui a pouco eu tô conhecendo outra pessoa. E aí eu vou conhecendo. E isso é legal, minha experiência. Experiência própria, muito legal. Porque eu sempre tenho algum domínio sobre algum assunto para falar com a galera. E para explicar para alguém alguma coisa que alguém não escutou. Porque ali é muito murmúrio. Alguém falou isso, que alguém falou aquilo, falou aquilo. É sempre assim. E aí você nunca escutou o cara que já fez falar. E aí, esse é o intuito do podcast em específico. E eu espero que hoje o episódio tenha sido legal, ao ponto das pessoas terem pegado um pouco da experiência de vocês. Eu quero agradecer. Eu queria ficar aqui 2 horas falando com vocês. Obrigado, de verdade. Mas a gente tem o nosso tempinho. Cara, vamos marcar a viagem aí, gente. Vamos marcar a viagem. A viagem está marcada. Isso é muito legal. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui e passar para toda essa galera mesmo, né, que está nesse processo de revalidação, que a gente sabe que não é fácil, mas que tem um caminho quando você anda com as pessoas certas, na intensidade certa, nos lugares certos,
é muito palpável e fica muito mais fácil você revalidar sem dor emocional, cara. Muito obrigado pelo convite, a gente é muito grato. Eu agradeço, de verdade, ó. Espero você, né, no curso prático que vai ser aí, ó. Vou visitar. Final de novembro, quinzena de novembro, a segunda quinzena de novembro, a gente vai estar lá em São Paulo te esperando. Super convite para você ir lá. Beleza? Né, e a nossa nova mentoria também, né, de 100 dias agora, tá aberta, cara, para a prova teórica também, tá incrível, com muita técnica de estudo, juntamos pessoas extraordinárias, de verdade. Vou visitar e vocês vão ter que me... Pode deixar que o café tá para nossa conta. O café tá na nossa conta. Obrigado, Arthur. É só agradecer mesmo toda a sua equipe aqui maravilhosa. E mandar um beijo aí pra galera do Paraguai, né, que está nesse processo, igual que eu falou, é palpável, é possível. E a gente tá junto com a MedTwins exatamente para fazer valer o nosso propósito. Revalidar pessoas em menor tempo possível e sem dor nenhuma. Obrigado. Sim. Muito obrigado, Arthur. E quero dizer que realmente é possível, né? E essas pessoas, às vezes, a gente vem estudar fora já com aquela crença e falar assim, cara, é muito difícil. Não. Se você andar com pessoas certas, na intensidade certa, cara, só tem um caminho, que é a sua aprovação. E a gente está aqui realmente para poder ajudar. A gente passou pelo processo, viu o quanto é árduo, né? Cada um teve o seu tipo de obstáculo e a gente não quer que as pessoas cheguem a esse ponto. Então, realmente, a gente quer mostrar um caminho muito mais fácil para elas. E essa experiência é para isso, né? Gente, quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Vocês que assistiram até o final, você é guerreiro e eu sei que é você. Eu vou falar dele, o pai tá assistindo, eu sei que você tá. Comenta aqui embaixo, pai, o que você achou então pra gente. Pai, muito obrigado, te amo. Mãe também, você assiste meus vídeos também, muito obrigado. A galera que apoia, né? Tem que ter a base para apoiar. Com certeza. Se vocês estão gostando, comenta aqui embaixo, curte aqui pra gente e compartilha com algum amigo seu que gostaria de escutar o que a gente conversou aqui hoje sobre revalidação, tá? Queria agradecer também ao Dr. Jorge Soto de novo, o patrocínio dele, esse episódio e toda essa estrutura aqui, às vezes está sendo possível com uma ajuda dessa. E que eu falo pra vocês, o episódio dele tá aí no ar, se vocês quiserem ver um pouco sobre cirurgia plástica, conhecer um pouco, ele é revalidado, ele é paraguaio, ele revalidou, e aí ele fez a residência dele no Rio de Janeiro lá, e agora ele tá morando aqui próximo da família, em Foz do Iguaçu. Se você quer visitar ele, vai lá, o Instagram dele vai estar aparecendo pra vocês aqui, vai estar aparecendo o logozinho do doutor aqui embaixo, dá uma olhada lá, fala com ele, manda uma mensagem pra ele, fala assim, ó, doutor, eu queria saber, até com ele. Eles são da revalidação, mas você quer tirar dúvida de revalidação? Pergunta pra ele também. Ele também pode te responder alguma coisa, tá? Então interage com ele lá pra ele conversar com vocês um pouco, que ele gosta desse amor de vocês, tá bom? É isso. Não se esqueça de se inscrever. Por última coisa que eu vou pedir pra vocês, se inscreve aí, por favor. Eu fico muito feliz, tá bom? Muito obrigado. E o que você não sabe, o Med ensina.